Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, Marcos, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 43. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Nós temos aqui, nesse trecho da palavra de Deus, o entrelaçamento de duas histórias. A história de Jairo totalmente desesperado, porque a sua filha estava à beira da morte. E nós também temos nesse mesmo trecho, falando a respeito da cura de uma mulher com fluxo de sangue. O que chama atenção no texto é que a filha de Jairo tinha 12 anos e a mulher com fluxo de sangue estava há 12 anos sofrendo também por essa doença. E nós veremos também outras questões, outras situações aqui que chamam atenção no entrelaçamento dessas duas histórias. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra essa que tem poder para transformar, para mudar e para estabelecer, ó Deus, novos fundamentos. Nessa noite, quando aqui viemos cultuar, nós viemos com a expectativa também de ouvir a Tua voz.
A tua voz não a partir de homens, Senhor, que são limitados, insuficientes, ó Deus, e que se não estiverem totalmente dobrados à tua palavra, serão equivocados em seu discurso. Que nessa noite, somente a tua palavra ela possa, ó Deus, penetrar os corações, as mentes, possa encontrar o nosso intelecto, mas também possa encontrar a nossa vida, possa encontrar as nossas ações, possa nos fazer pessoas melhores, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo recomenda à igreja em Filipe, dizendo que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para gerar aperfeiçoamento. Que nessa noite haja um aperfeiçoamento através do que a tua palavra nos ensina. Isso, Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Nós estamos aqui reunidos e esse mês de outubro há uma proposta de Deus para a vida da Igreja de Nova Vida em São Gonçalo. E é algo que nós precisamos fazer uma diferenciação, porque por vezes pastores, líderes, homens de Deus, eles nos apresentam um tema para um mês, um tema para uma campanha, um tema para até mesmo um ano. E nós olhamos para essas perspectivas e nós achamos, não, é meramente algo que nasceu no coração do pastor Renato, é meramente algo que nasceu no coração do líder, mas entender que é algo que Deus, ele deseja falar, ministrar e agir na vida da igreja. É proposta do coração de Deus para a Igreja de Nova Vida em São Gonçalo pensar no mês de outubro sobre um Jesus que pode transformar tudo. Um Jesus que não somente ele vive junto a nós, que ele faz parte da nossa consciência cristã, que ele faz parte do nosso imaginário de vida, mas Jesus é aquele que quando ele chega, ele tem poder para transformar todas as coisas. Em Mateus capítulo 28, quando Jesus ele vai falar sobre a grande comissão da igreja, ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O poder dele não tem limite. O poder do Senhor, ele vai de curar a febre da sogra de Pedro a ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Está dizendo, eu posso transformar, eu posso mudar, eu posso mexer com todos os cenários. Então a proposta para o mês de outubro da Igreja de Nova Vida em São Gonçalo é entender isso. O Jesus que nós servimos é um Jesus que pode transformar tudo, seja qual for o cenário. Seja o cenário onde as pessoas falam sobre impossibilidade. No que começa a impossibilidade humana, no que começa a inviabilidade humana, é aí que Deus ainda continua agindo, operando e realizando. Então é sobre isso a proposta de Deus para o mês de outubro. Ele transforma tudo. Ele muda qualquer cenário. Se estiver na agenda dele, se estiver dentro do que está programado, projetado por ele, vai acontecer. Então a primeira coisa a pensar, quando pensamos nesse tema, é que Jesus, ele pode mudar qualquer cenário. Mas para isso precisamos olhar para a palavra, porque é a palavra que fundamenta, é a palavra que renova a nossa fé, é a palavra que nos faz entender como Deus age, como Deus opera e qual o propósito dele. E nós vamos fazer isso olhando para Marcos capítulo 5, no versículo 21 ao 43. Como eu falei aqui no início, a narrativa vai nos dizer sobre 2 histórias. E 2 histórias diferentes, mas 2 histórias de sofrimento. Ali tem uma mulher com fluxo de sangue que está sofrendo há 12 anos. Na história do sofrimento, aquela mulher já carregava 12 anos de sofrimento. Não tinha começado a meia hora, não tinha começado a 1 hora. Talvez na sua vida começou um cenário de sofrimento essa semana. Essa semana você teve uma má notícia, essa semana você começou a sentir uma dor, né? Nós estávamos essa semana conversando com uma irmã da nossa igreja, começou a sentir uma dor no seio, foi fazer o exame e foi constatado um câncer. E agora vai ser uma caminhada de tratamento, uma caminhada de ajuda, uma caminhada de suporte,
Mas é fato que agora se estabelece uma caminhada que pode ser não só de sofrimento, mas pode ser também uma caminhada de esperança. Essa mulher do fluxo de sangue, ela já estava passando, quando chega a narrativa, já havia 12 anos de sofrimento. E você pensa agora, daí onde você está sentado, como é conversar com uma pessoa que carrega no seu histórico 12 anos de sofrimento? Talvez você tenha no seu grupo de amigos, de familiares, pessoas que se relacionam contigo, pessoas que sentem uma febre e parece que ela está passando pela maior doença do mundo. Ela fica debilitada, ela fica ali reclamona, chorosa. Essa mulher estava 12 anos com fluxo de sangue. E o fluxo de sangue, dentro da perspectiva judaica, era totalmente segregadora essa doença. Havia uma segregação dentro do casamento, porque no Talmud tinha um conselho que essa mulher, ela era imunda, ela estava suja, e o marido não podia chegar perto dela. O marido não podia nem chegar perto daquilo que ela tocava, do que ela fazia. Então, é fato que há 12 anos, essa mulher, ela vivia uma segregação dentro do seu casamento. Mas essa mulher, não havia uma segregação só no casamento. Havia uma segregação também na sociedade, porque ela não podia sair de casa. Então eram 12 anos de confinamento, 12 anos preso, 12 anos perdendo o direito de ir e vir. Nós vivemos há pouco tempo uma experiência da pandemia, que a gente teve o nosso poder de ir e vir limitado. A gente ficou dentro de casa. E o quanto isso foi ruim para nós. Pois estamos acostumados a sair, estamos acostumados a transitar e ficamos um período presos dentro de casa. Essa mulher, ela não poderia sair a hora que ela quisesse. E se ela saísse, ela teria que sair escondida. As pessoas não poderiam perceber que era ela. Se alguém percebesse que fosse ela, já viria uma acusação: você é imunda, você está suja, você vai contaminar a cidade. Essa mulher carregava 12 anos de um sofrimento que a gente não consegue medir. A gente não consegue falar o quanto essa mulher estava sofrendo, o quanto essa mulher estava angustiada, o quanto essa mulher tinha perdido a esperança de viver. Em contrapartida, nós encontramos Jairo. Jairo não estava vivendo uma dor há 12 anos. O texto diz que Jairo tinha recebido uma notícia que a sua filha estava mal de saúde. Só que aquilo fez Jairo prontamente procurar o mestre. O texto, se você leu de forma atenciosa comigo também, diz que a mulher do fluxo de sangue procurou vários médicos. Ela gastou todo o seu recurso na procura. E aqui a gente tem um primeiro ponto de diferença, onde nós estamos procurando a resolução dos nossos problemas. Aquela mulher passa 12 anos para ir ao encontro de Jesus. Aquela mulher aumenta o seu sofrimento, e aqui, é claro, se nós fizéssemos uma análise de pesquisa, nós teríamos também que colocar de forma clara se antes, nesses 12 anos, houve a oportunidade de estar com Jesus, de ver Jesus, mas é fato que é muito grande a possibilidade de que nesses 12 anos, Jesus já tinha passado por aquela cidade. Jesus já tinha, com a sua caravana, estado na mesma cidade que aquela mulher. Porém, não houve contato. Ela procura em outros lugares, ela procura em outras perspectivas, ela procura em outras fontes. E isso faz com que o seu sofrimento seja alongado. Jairo não. Jairo, no primeiro suspiro,
posso perder a minha filha. Você lê o texto aí junto comigo, no versículo 21, e eu quero ler novamente para acentuar esse ponto. Ele diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E diz o 23 assim: e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos. Jairo, ele começa a sofrer, querido. O sofrimento, ele ainda nem é no auge. Jairo ainda não tinha perdido a sua filha. Jairo estava à beira de perder a filha era uma possibilidade. Quando Jairo percebe a possibilidade de não mais viver com a filha, Jairo diz: preciso ir a Jesus. Esse preciso ir a Jesus é movido por uma perspectiva: Jesus pode transformar todas as coisas. Eu vou ao encontro daquele que muda, daquele que transforma. Jairo traz dentro de si uma perspectiva: eu já vi esse homem retornar a visão àquele que é cego, eu já vi esse homem dar ao paralítico o poder de andar, eu já vi esse homem mudar a vida de pecadores. Então esse homem transforma todas as coisas. Então, se eu estou na eminência de perder a minha filha, eu vou ao encontro desse homem. Jairo vai ao encontro de Jesus. Só que Jesus, você lembra de um texto? O texto quando Maria, na boda de Caná, Maria vai até Jesus e Maria entende: tenho um problema, Jesus pode resolver o problema. Maria vai até Jesus e Maria diz: filho, o vinho está prestes a acabar. Nós estamos no 4º dia, ainda tem 3 dias de festa para acontecer. Se acabar o vinho, isso daqui vai ser um transtorno. Jesus fala: que tenho eu contigo, Maria? Naquele momento, Jesus está dizendo: Maria, a minha agenda, ela não funciona a partir dos problemas que me são revelados, a partir da urgência que me é dita. Há uma agenda do reino, há uma agenda do céu, e eu cumpro a agenda do reino e eu cumpro a agenda do céu. Independente dos problemas que me são ditos, independente das urgências que me são apresentadas. Jairo chega até Jesus apresentando uma urgência: minha filha está à beira da morte. Por que Jairo é insistente? Porque ele sabe que Jesus, ele não é movido prioritariamente pelo que está me causando dor e aflição. A minha dor e a minha aflição, ele poderá se manifestar de 2 formas. Jesus poderá, diante da minha aflição e da minha dor, resolver o que está me causando dor e aflição. Mas Jesus também poderá ser o meu sustento no momento de dor e sofrimento. Jesus é aquele que impede a tempestade, mas Jesus é aquele também que vai conosco nas tempestades da vida. E Jesus, quando ele começa a insistir, é porque Jairo sabe, ele não é guiado pela minha agenda. Há uma agenda do céu que governa a vida do mestre. Ainda que ele possa transformar tudo, ainda que todo o poder esteja em suas mãos, mas há uma agenda do céu para ser cumprida. Jairo insiste e Jesus diz: eu vou com você. E Jesus começa aquela caminhada e nós precisamos entrar na história. Jesus sabe exatamente o que vai acontecer nessa caminhada. Jesus, ele sabe que na caminhada ele vai ter uma mulher com fluxo de sangue curada. Jesus, ele sabe que mais à frente chegarão funcionários de Jairo debochando e falando: não deu tempo, a filha morreu.
Só que Jesus, ele inicia essa caminhada já sabendo tudo o que vai acontecer. Jairo não sabe. Jairo começa aquela caminhada e pelo que Jairo é movido pelo sentimento de fé. Jairo, ele diz, se Jesus chegar a tempo, e Jairo está trabalhando com a questão de tempo, Jairo está dizendo, Jesus tem que chegar antes dela morrer. E Jesus, ele sabe, eu posso chegar com ela ainda em vida, e eu posso chegar com ela já morta, para mim tanto faz, porque em minhas mãos está todo o poder. A vida sou eu que concedo, a vida sou eu que retiro. Todo o poder está em minhas mãos. Eu posso transformar qualquer cenário. Jairo está preocupado com o tempo. Jairo está preocupado com até mesmo o ritmo que Jesus está andando. Se a gente entrar no texto, viver o texto, talvez a gente consiga ver o rosto de Jairo falando, Jesus, você está andando muito devagar, vamos andar mais rápido, porque eu deixei a minha filha não muito bem, e a gente precisa chegar antes dela morrer. Jesus, na sua consciência, Jesus, ele sabe, eu posso chegar em qualquer momento, Jairo, basta uma palavra para tudo mudar. É esse Jesus que transforma qualquer cenário, qualquer situação, na hora que ele chega, não no momento que nós achamos que ele tem que chegar. Quando ele chega, ele muda, ele transforma, ele mexe, ele sacode. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Não é no momento que nós queremos, não é na hora que nós achamos a mais justa, mas é no tempo do Senhor. E esse é o querigma. Pós-morte, Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ele governa, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus começa aquela caminhada junto com Jairo, e diz aí o versículo 24, grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Essa mulher, ela não foi esvaziada somente de esperança. Essa mulher foi esvaziada de recurso. Tudo que ela tinha conquistado ao longo de uma vida, ela perde. Buscando a cura, buscando a restauração, buscando sair desse lugar. Esse lugar de segregação, esse lugar onde ela foi colocada pela sua doença. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Que fé é essa? Depois de 12 anos de sofrimento, ainda encontrar esperança. Nós olhamos para o texto e às vezes temos um olhar muito frio para o texto, ou muito romantizado para o texto. A mulher foi curada, e ponto, pastor. Deus tem todo o poder, porém não é fácil continuar crendo depois de 12 anos de sofrimento. Depois de 12 anos de dor, depois de 12 anos, quando nós recebemos um diagnóstico, a gente começa a orar. Senhor, cura. Senhor, toca. Senhor, faz. Passa um mês, a gente está orando. Passam-se 6 meses, como que é a oração? Se for da tua vontade, Senhor. Se o Senhor quiser. Passa-se 1 ano, a gente não ora mais. Se tem um culto de unção com óleo, a gente fala, eu nem vou no culto de unção com óleo, porque eu não creio mais. A gente se apropria da dor, a gente se apropria daquela doença, e a gente não mais tem fé no que Deus pode fazer e realizar. Essa mulher aqui é um exemplo de esperança
quando tudo diz, entrega os pontos e não creia mais. Essa mulher está nos ensinando que independente do cenário, independente da circunstância, independente do tempo, Deus, se chegar no momento, na hora, na agenda de Deus, Ele vai fazer. Eu não sei o que causa dor hoje no teu coração. Naquela mulher era um fluxo de sangue. Eu não sei o que causa dor, um filho, um casamento que passa por crises, por dificuldades, ou até mesmo uma doença física, emocional. Mas você não pode deixar de crer que Deus pode transformar tudo. Que vai chegar o momento, que vai chegar a hora, e que, como no caso dessa mulher, é necessário uma atitude, é necessário um ato, é necessário uma disponibilidade. Essa mulher, ela está vendo de longe o movimento acontecendo. Ela está vendo que está passando uma multidão. Alguém deve ter falado, é Jesus que está passando por aqui. No imaginário daquela mulher, Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que dá vista ao cego. Jesus é aquele que faz paralítico andar. Ela diz assim, ela se sente imunda, ela não se sente digna. E ela diz no seu interior, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Milagre, a gente não consegue sistematizar. A gente não consegue sistematizar o milagre e dizer assim, se houver uma fé gigante, o milagre acontece. Se a pessoa vier com fluxo de sangue, vier engateando e tocar nas vestes de Jesus, ela será curada. A gente não consegue sistematizar milagre. Milagre, ele acontece mediante a agenda do céu. Quem tem acesso à agenda do céu, pastor? Pastores, bispos, apóstolos, não. Somente o Deus Todo-Poderoso tem direito e acesso à agenda do céu. Há cenários de conflito, há cenários de angústia, há cenários que você tem chorado, mas já há na agenda do céu o dia exato que Deus vai agir e operar na sua causa. Se você crê nisso, você nesse momento precisa dar um glória a Deus e dizer, eu creio, Senhor, no teu agir. Porque é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que tem poder para transformar todas as coisas. Esse Deus que entra. E quando todo mundo diz, não tem mais jeito, ele entra e muda todo o cenário. Ele entra e estabelece aquilo que é vontade dele, é projeto dele. E a minha vida, a sua vida é projeto dele. E nós temos um objetivo, nessa geração, revelar a marca de Deus. As pessoas irão ver que Deus ainda opera e age a partir da minha vida e da sua vida. Essa mulher nos ensina que seja qual for o cenário é totalmente controverso, o cenário é totalmente imponderável. Para ela, muitos olhavam para aquela mulher e falavam assim, só estamos esperando a notícia para irmos no sepultamento dela. A hemorragia, o fluxo de sangue, em dado momento, e de forma acelerada, como já era no caso dessa mulher, já estava no estágio da lepra. Quando eu digo estágio da lepra, é o estágio de segregação. Aquela mulher já estava tão segregada como os leprosos ficavam segregados, colocados à parte da sociedade. E já estava na antessala da morte. Já estava ali aguardando somente o convite para o sepultamento daquela mulher. O mais fácil, o caminho natural, era essa mulher sentar na sua casa e esperar a morte. Mas quando aquela mulher vê Jesus, a esperança volta. A esperança reacende. E isso é a igreja nessa geração. A igreja precisa ser esse farol de esperança para essa sociedade.
Uma sociedade que não acredita mais em nada. Uma sociedade onde a desesperança se torna algo real. A igreja precisa ser essa reserva de esperança. Quando nós entramos em uma campanha dizendo Jesus transforma tudo, nós estamos falando para essa sociedade, ainda que não haja esperança na política, ainda que não haja esperança na economia, ainda que não haja esperança em homens, há esperança em um homem que pode mudar todas as coisas e ele é Jesus de Nazaré. Essa mulher, ela consegue ter esperança em meio ao caos. E o que o caos tem feito conosco? Há momentos que nós nem estamos no caos, nós estamos a caminho. O caos, ele passa por nós, lá na periferia. Nós estamos aqui, o caos está passando lá na rua, e a gente já está sendo afetado. A nossa esperança, ela já se diminui. Jeremias vai nos dizer, lá em Lamentações de Jeremias, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Por que Jeremias fala isso, pastor? Porque Jeremias, o que os olhos dele contemplava, era caos, era terra arrasada. Jeremias estava em uma Jerusalém que outrora era uma Jerusalém imponente, mas Jeremias agora estava em uma Jerusalém destruída. Só que Jeremias sabia que havia uma promessa. Jeremias, isso daí vai durar 70 anos. Depois de 70 anos, meu povo vai voltar, vai reconstruir os muros, e Jerusalém vai voltar o que era. Os olhos de Jeremias estavam contemplando terra arrasada, mas o coração de Jeremias estava cheio da esperança, que isso daqui é temporário. Diante das nossas lutas e angústias, nós não podemos perder isso de vista. Lutas, dificuldade, problemas, conflitos são temporários, eles vão passar. Costumo falar muito isso em Colubandê. Tribulação tem hora para começar, tempo para durar e hora já estabelecida no céu para acabar. Nenhuma tribulação dura para sempre. Vira aí para quem está do seu lado, dá uma catucada nessa pessoa e fala, nenhuma tribulação dura para sempre. Vai acabar, gente. Não dura, não é eterna, vai passar. Há um Deus no alto do céu que está olhando para a nossa vida. Há um Deus no alto do céu que tem todo o poder. Ele tem todo o poder para parar a tribulação e Ele tem todo o poder para nos fortalecer na tribulação. Na tribulação, o crente, ele também é testado, ele é forjado, ele é preparado. Você olha para a tua Bíblia, livro de Jó. O livro de Jó, ele começa de uma forma diferente. Está dizendo que no culto no céu, chegaram os anjos para adorar, mas também Satanás veio junto. E Satanás ali no meio daquele culto acontecendo no céu, Deus fala para ele, tem visto o meu servo Jó? Íntegro, fiel, obediente. E Jó está lá tranquilo, tocando a vida dele. Jó não sabe de nada que está acontecendo no céu. Jó está lá tocando a sua vida, cuidando do seu gado, cuidando dos seus filhos, vivendo debaixo da bênção de Deus. E Satanás lá no alto do céu, na sua conversa com Deus, ele diz, mas também o Senhor tem cercado Jó de bênçãos. O Senhor tem mimado e paparicado Jó. Jó ele não sofre, Jó ele é o homem mais rico, ele tem bons filhos. Me deixe tocar em Jó. Me deixe tocar nas suas riquezas. Me deixe tocar na saúde de Jó. E verás se ele não lhe nega. Você conhece a história? Você sabe o que acontece? Satanás realmente toca. Só que Jó, em momento nenhum, nega a sua fé.
Jó, ele busca entender, ele busca compreender, mas ele não nega a sua fé. Haverá cenários na nossa vida muito difíceis. Haverá cenários na nossa vida onde nós iremos passar, onde a dor, ela vai ser real, onde a dificuldade, ela vai ser real. Mas nesses momentos nós teremos a ajuda que vem do alto. Nós teremos um consolador que estará conosco a todo momento. E nós teremos a comunidade dos santos para nos ajudar. Por isso que somos igreja para que juntos possamos nos fortalecer e ajudar na caminhada. Quando a fé de um estiver quase morrendo, quando a esperança do outro estiver quase morrendo, será necessário um telefonema, vai ser necessário um WhatsApp, será necessário uma visita na casa. E às vezes nós terceirizamos isso. Nós colocamos isso somente na conta do pastor, na conta do diácono, na conta do líder de visitação. A gente institucionaliza algo que é trabalho de todos. É trabalho de todos. Perceber que a fé e a esperança estão morrendo na vida do outro. Talvez você não vai fazer isso na vida de todos. Ah, pastor, a igreja, nós temos aqui mais de 300 membros, não tem como eu perceber, mas você convive com um, com dois, com três. Começou a perceber que a fé e a esperança estão morrendo. Deus está chamando a sua vida para reativar a esperança na vida do outro. Aquele irmão que está muito tempo sem vir, aquele irmão que há muito tempo não consegue mais congregar, viver em comunhão, tem alguma coisa que está sufocando a sua fé. Tem alguma coisa que está fazendo a fé dele encolher. Essa mulher aqui é um exemplo. Essa mulher aqui era uma mulher que ela poderia ter dito: tem uma multidão passando, Jesus está passando. Mas já são 12 anos. Já procurei tantos médicos. Já gastei todos os meus recursos. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar quieta aqui na minha casa. Essa mulher não faz isso. Essa mulher, ela é movida por fé e esperança. E ela vai ao encontro de Jesus. Diz aí o versículo 29. Versículo 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Uma fé que impulsiona. Não é uma fé que somente sabe. Não é uma fé que somente tem uma teoria bonita sobre quem é Jesus. Mas é uma fé que impulsiona. Essa mulher nos ensina isso. A minha fé, ela não pode somente saber quem Jesus é. Ela sabia que Jesus transforma tudo, que Jesus tem todo o poder. Mas ela também tinha uma fé que impulsionava ela até Jesus. Ela tinha uma fé que fazia ela ir além da capacidade. Aquela mulher estava fraca. Não é alguém que está com a sua capacidade vital no auge. Aquela mulher é alguém que está com a sua capacidade vital limitada. É uma mulher que está colocando sangue para fora. É uma mulher que dá 2, 3 passos, tem que parar para respirar. É uma mulher que tem que se arrastar. Ela poderia dizer, colocar vários impedimentos. Mas a fé dela era tão grande que a impulsionava até Jesus. Haverá momentos da nossa vida, se não houver essa fé, a gente para. A gente começa a negociar com Jesus. Jesus, quando o Senhor resolver esse problema, quando o Senhor ajustar essa causa, quando não tiver mais esse problema, eu volto a caminhar. Não, é quando há o problema, quando há dificuldade, que a gente tem que ter uma fé que nos impulsione a continuar na aliança, a permanecer nesse lugar e a continuar fazendo a obra de Deus. Fé não pode ser somente teórica. Fé precisa nos impulsionar até Cristo. E ela diz: porque se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus,
reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E é um ponto também que causa que a gente fica olhando, e até mesmo os discípulos dizem para ele, no versículo 31, responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Os discípulos tinham hora que beiravam a grosseria com Jesus. E há momentos que nós somos assim também, porque nós não entendemos o que Jesus está falando, nós não vivemos a mesma experiência, nós não temos a mesma percepção. A percepção dele era diferente ali. Ele sabia, Jesus é tão sensível, que Jesus ele faz diferenciação entre um esbarrão e um toque. Agostinho vai falar sobre isso, um dos grandes teólogos da história da igreja. Agostinho vai falar sobre exatamente isso. A sensibilidade de Jesus é tão grande que ele faz distinção entre esbarrão e toque. E queridos, guardada a devida proporção, nós também fazemos distinção. Tem pessoas que a gente sabe quando nos toca. Tem abraço, você já viu aquela brincadeira que algumas pessoas fazem com a gente está sentado num lugar e vem e coloca a mão nos nossos olhos. Tem algumas pessoas que nós temos dificuldade, mas tem pessoas que quando colocam a mão a gente já sabe quem é. A forma que toca, o cheiro que exala, o cheiro que chega junto com a pessoa, você já sabe. Sensibilidade. Esse Jesus que transforma todas as coisas, esse Jesus que tem todo o poder, esse Jesus que governa o mundo e todas as coisas, ele também é sensível. Essa nossa relação com Jesus não é uma relação de impessoalidade, não é uma relação, eu mando, vocês obedecem, mas essa relação é também uma relação de sensibilidade. Jesus, ele percebe a nossa adoração. Jesus, ele percebe quando nós estamos orando e aquela oração, ela é sincera. Não há como maquiar na nossa relação com Deus. Alguém que faz distinção entre empurrão e toque é alguém sensível, que consegue, em meio à adoração de 200 pessoas, fazer distinção entre o que é sincero e o que não é sincero. Que consegue fazer distinção entre a lágrima que é verdadeira e a lágrima que não é. Ele é sensível a esse ponto. Ele percebe que saiu virtude dele. Ele percebe que algo diferente aconteceu. E diz o texto: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Só que quando nós começamos essa mensagem, eu fiz questão de te falar que há duas histórias aqui sendo entrelaçadas. Você lembra que o que era a caminhada? A caminhada era para socorrer a filha de Jairo. Jairo está aqui do lado de Jesus. Talvez Jairo está dizendo: vamos, Jesus, apressa o passo, vamos um pouquinho mais rápido, vamos, Jesus, ela vai morrer. E em dado momento dessa caminhada, Jesus ele para. E Jesus para e pergunta: quem me tocou? Você consegue imaginar Jairo nesse momento? Que Jairo, se os discípulos já foram grossos com Jesus, você imagina Jairo: ninguém tocou, Jesus, vamos, a minha filha vai morrer, para com esse negócio, ninguém tocou, esbarraram em você e a gente precisa chegar lá na nossa casa. O texto ele não fala,
Mas é fato que Jairo, alguém que insiste para levar Jesus, é alguém também que está preocupado que Jesus chegue logo. Nada pode atrapalhar a ida de Jesus ao meu projeto pessoal. E há momentos que assim nós também lidamos. Nós monopolizamos Jesus. Jesus, o meu projeto pessoal, a minha aflição pessoal, ela é maior do que a aflição de que todo mundo que está aqui. A gente entra em uma tensão onde nos reunimos como comunidade, mas servimos a Deus em uma individualidade. O meu problema primeiro, a minha causa primeiro, a minha aflição primeiro. E esse texto nos chama a atenção que Jesus, ele não está somente preocupado com uma pessoa, mas Jesus, ele está preocupado com todos aqueles que chegam aflitos até ele. Há um agir, há um operar, há um derramar, há um toque de Deus para cada um. E no tempo dele vai acontecer. Quando nós começamos a pensar desse jeito, a gente começa a se alegrar pela vitória do irmão. A gente começa a se alegrar pela bênção do outro. A gente começa a se alegrar pela restauração do outro, ainda que você esteja esperando a sua. Você está aqui na caminhada. A caminhada não parou. Jesus não tinha falado, olha, só tem um milagre para esse dia. Não, Jesus continuaria na caminhada com Jairo. E assim é também na nossa caminhada. Ainda que um irmão já recebeu a bênção, ainda que um irmão já foi afetado pelo poder de Deus, não quer dizer que a sua hora não vai chegar. Celebre a vitória do irmão, continue caminhando com Jesus, que a sua hora vai chegar. Porque Ele pode transformar tudo no tempo dEle, na hora dEle. Jesus, Ele termina todo o ciclo. Jesus olha para aquela mulher e Jesus diz para ela no versículo 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Cura física, cura emocional e cura espiritual. Jesus transformou tudo na vida daquela mulher. Não foi somente a cura do fluxo de sangue e da hemorragia. Jesus também cura as emoções e Jesus também cura espiritualmente, trazendo salvação à vida daquela mulher. Só que o texto continua. O texto diz aí no versículo 35, que falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, Jairo, por que ainda incomodas o mestre? Chega alguém com uma notícia lá da casa de Jairo. Eles saem da casa de Jairo, vão ao encontro de Jairo e falam, Jairo, já era, não tem mais jeito. Você imagina o coração de Jairo. Jairo tinha acabado de ver um milagre. Jairo tinha acabado de ver Jesus curar uma mulher que há 12 anos estava com fluxo de sangue. Essa mulher não tem nem nome. Essa mulher é conhecida pela sua dor. Era um caso conhecido já naquela sociedade. Aquela mulher tem a sua história mudada. Agora ela não era mais conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Agora ela é conhecida como a mulher que foi curada do fluxo de sangue. Jairo contempla tudo isso e Jairo está ali numa tensão. Jesus curou a mulher, mas talvez essa parada aqui para curar a mulher determinou a morte da minha filha. Que tensão, que conflito se estabelece ali agora na mente de Jairo. Eles falam, o chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu. Jesus não deixa Jairo responder. E por que Jesus não deixa Jairo responder? Porque em momentos de conflito, nós não sabemos o que falar. Em momentos de conflito, nós somos equivocados. Em momentos de conflito, nós falamos a partir da realidade. E em momentos de conflito, nós não podemos falar a partir da realidade, mas precisamos olhar para a palavra de Deus.
O que Deus fala sobre a realidade que está sendo colocada diante de nós. Crer que Jesus transforma tudo é sempre ouvir a sua voz diante dos fatos, por mais difíceis que eles sejam. Aqueles homens, eles querem ouvir Jairo falar, mas Jesus interpela Jairo e Jesus assume a fala. E é assim que Deus faz em muitos momentos da nossa vida. Diante da nossa insuficiência, diante da nossa incapacidade, diante da nossa limitação em compreender os fatos que estão diante de nós, Deus vai falar e vai dizer o que Ele vai fazer. É necessário paciência, é necessário sensibilidade, é necessário proximidade. Se Jesus não está perto, não tem como Ele se interpor entre a fala e a resposta de Jairo. Jesus, ele só fala porque estava perto de Jairo. Jesus presencia o que está acontecendo. E ele diz, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, o que causa complexidade e temor no coração de Jairo, Jesus nem deu atenção. O texto está dizendo, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. E aqui, a gente não está falando de palavras para diminuir o sofrimento e a dor. Porque às vezes a gente minimiza e diminui o não temas. Qualquer situação que um irmão compartilha conosco, a gente fala logo, não temas. Mas há situações que o temor vem. E a gente não pode ser tão insensível a esse ponto. O mesmo caso que eu já citei aqui, dessa irmã, que nós estamos caminhando. A minha primeira fala com ela é, realmente o temor vem. Quando se faz o toque, percebe que se tem um caroço, logo vem o temor. Isso é natural da condição humana, da existência humana. Nós temos relatos do que o câncer pode fazer. Então o temor, ele é natural. Pós-temor, a gente precisa encontrar fé e esperança na palavra de Deus. E é isso que Jesus está fazendo com Jairo aqui. Mas aqui é uma palavra expressa de Jesus. Jesus dizendo, não temas, crê somente. E quando Jesus diz isso para Jairo, por que ele fala? Não temas, crê somente, para que a caminhada continuasse. Porque se Jesus fala para ele, Jairo, não adianta mais a gente ir, a caminhada para ali. E tem muita gente que para no meio da caminhada porque ainda não está ouvindo Jesus falar, não temas, crê somente, é hora de continuar avançando, caminhando, continuando, não é hora de parar. Jesus não, no Antigo Testamento, Deus falando para Moisés está diante do Mar Vermelho. Moisés fica preocupado, Moisés fica angustiado. E o que Deus fala para ele? Moisés, tão somente marche. Vai em frente, caminhe. Há uma palavra de Deus, creia nisso no seu coração nessa noite. Há uma palavra de Deus para todo momento difícil da nossa vida. Nós nunca estaremos desamparados. Nós nunca estaremos sozinhos. Sempre haverá uma palavra de Deus para os momentos difíceis da nossa vida. Nem sempre será o que nós queremos ouvir, mas sempre haverá uma palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor e ele diz, tira esse espinho da minha carne, e Jesus diz para ele, a minha graça te basta. Nós não queremos ouvir a minha graça te basta. Nós queremos ouvir, você vai ser livre do espinho na carne. Você vai ser curado. Você não vai viver mais esse conflito. Mas haverá momentos que Deus ele vai dizer, a minha graça te basta. Haverá momentos que Deus ele vai entrar no barco, sabendo que a tempestade vai acontecer no meio do mar da Galileia. Ele vai acalmar a tempestade no meio do mar da Galileia, mas ele não vai impedir que você entre no mar da Galileia. Gênesis capítulo 15. Abraão volta de uma guerra.
Uma guerra que ele enfrentou 4 reis. Guerra por si só, querido, é medo. Guerra por si só, você vai para a guerra e não sabe se vai voltar. Abraão está no meio de uma promessa. Você lembra que Deus fez uma promessa para Abraão? Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Deus chama Abraão com 85 anos, Sara com 75 anos e Sara estéril. Já era improvável por si só isso acontecer. Só que imagina comigo como nós estamos falando de tempo. Passou, quando Deus já fez a promessa, já era difícil acreditar. Passa-se 1 ano, a promessa não acontece. Mais difícil ainda. Passa 10 anos e a promessa não acontece, imagina. Abraão com 95 agora, Sara com 85. E Abraão ainda vai para uma guerra. Quando Abraão volta, se você ler lá Gênesis capítulo 15, você vai ver Abraão extremamente preocupado. Abraão duvidando, Abraão dizendo, não vai acontecer. Deus vira para Abraão e fala assim, não tem mais. Eu sou o seu escudo e eu sou o teu galardão. Sempre haverá uma palavra de Deus para os momentos mais críticos da nossa vida. Quando Deus fala para Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. O que Deus também está falando para Abraão? Tem cenários difíceis da nossa vida que serão inevitáveis passar. A gente vai ter que passar. Mas Deus será o nosso escudo. Ele vai nos proteger. Ele vai nos guardar. Ele vai nos livrar de todo o mal. Nos momentos difíceis, o que Deus espera é que nós cheguemos do outro lado e cheguemos do outro lado íntegros, inteiros. E é Ele que garante isso. O que a gente precisa fazer no meio dessa caminhada? Não duvidar. Ele está dizendo, não temas, crê somente. Ele está falando com Jairo, Jairo, não temas. Eu continuo no controle. Não é porque a gente demorou. Não é porque está chegando esse diagnóstico aí desses homens. Continua crendo em mim, Jairo, porque eu transformo tudo. E Jesus continua caminhando com Jairo. Diz aí o versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, o grupo de choque dos discípulos. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E aqui está se falando daqueles profissionais, aqueles que eram contratados para chorar, para tocar flauta. Já estava tudo pronto para o sepultamento. Jesus está chegando num cenário totalmente adverso. Jesus está chegando em um momento onde todo mundo está ali, e o texto vai nos falar, nós vamos ler um pouquinho mais à frente, que todos já estavam contando com o sepultamento. Versículo 39 diz, ao entrar, lhes disse, por que está em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Quem está falando é Jesus. Quem está falando é o Rei dos Reis. Quem está falando é aquele que é o ser essencial. Aquele que concede vida e aquele que sustenta a vida e aquele que pode voltar a dar vida. Esse Jesus fala sobre isso. E olha o que diz o 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Jesus está falando sobre o que vai acontecer. Mas aqueles homens estão olhando para o cenário. Os olhos estão no que está sendo visto, no que está sendo constatado com os olhos. Mas Jesus, aquele que muda cenário, ele está dizendo, ela não está morta, ela dorme. Nós vamos encontrar textos correlatos. Texto onde Jesus ele diz, Pedro, lança de novo aí essa rede. Pedro diz, Senhor, se eu olhar para a realidade, eu não lanço rede nenhuma. Mas porque o Senhor está falando, eu lanço a rede. E é assim que a gente se guia na vida. Esse Jesus que ele muda, ele transforma, ele age diante
do que está na agenda do céu, e por isso nós não podemos ser guiados pela vista, mas nós precisamos ser guiados pela palavra. O que Deus declara, o que Deus diz, o que Deus ele ministra aos nossos corações através da sua palavra. E diz o versículo 41, e a gente está caminhando para o final dessa mensagem. Ele diz, tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E aqui o texto é lindo no seu detalhe. Aqui o texto, Jesus faz questão de dizer, para uma pessoa morta, qual é a ordem? Ressuscita. Volta à vida. Mas quando nós temos lá uma pessoa que está dormindo, e a gente sabe que está na hora, você precisa levantar às 6 horas. O que você fala? Está na hora de levantar, levanta logo, vem para a vida. Esse é o sentido do texto. Jesus pega na mão daquela menina e somente fala, levanta, Talita, vamos voltar para a vida, porque todos aqui pensaram que você estava morta, mas como eu disse, você só estava dormindo, porque eu sou o Senhor sobre todas as coisas, porque eu que determino, porque eu que faço. Versículo 42 diz assim, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos com a doença. Essa menina com 12 anos de vida estava à beira da morte. Então ficaram todos sobremaneira admirados. E quando todos estavam admirados, ali seria a hora de Jesus. Nós, meros homens, mulheres, o que a gente faz nessa hora? Todos duvidaram de mim. Agora que a menina ressuscitou, é hora de eu tripudiar. É hora de eu falar, vocês duvidaram? Mas olha o que Jesus faz. Diz o texto que todos ficaram admirados. Quando todos estão admirados, é a hora de fortalecer verdade, de reafirmar. Jesus não. Jesus ele não tinha dentro de si essa necessidade de se autoafirmar. Jesus sabia quem ele era. Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou o Senhor dos Senhores. Sobre mim está todo o poder nos céus e na terra. Jesus olha para aquilo e diz o versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Não precisa fazer propaganda, não precisa falar. E mandou, dá de comer para essa menina. O que Jesus está dizendo? A vida continua. Ela precisa se alimentar. Nós olhamos para o relato, tanto da mulher do fluxo de sangue, quanto da ressurreição, do voltar à vida da filha de Jairo. Nós vemos um Deus que tudo pode, mas que tudo acontece a partir da sua agenda, a partir do seu querer, a partir daquilo que vai trazer ensinamento, tanto para o indivíduo, quanto também para a comunidade. E sempre haverá, quando nós lemos aí no versículo 34, e é o que eu quero acentuar na minha conclusão da mensagem. Quando ele olha para aquela mulher, e ela diz, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus estabelece paz a uma mulher que estava totalmente congestionada nas suas emoções. E Jesus também traz paz para uma casa onde já havia lamento, dor e um sepultamento agendado. Jesus é esse, que quando chega até a nossa vida, ele traz paz, independente do cenário. E é isso que Deus ele quer produzir na sua vida, na sua casa, aonde você convive, com quem você anda, paz. Jesus vai transformar tudo na sua casa, gerando paz, calma, tranquilidade e certeza que há um Deus agindo na sua vida. Amém? Quero te convidar a estar de pé
nessa noite. Eu quero fazer um convite nessa noite. Pastor, o Senhor falou sobre 2 cenários. O primeiro cenário, o cenário da mulher com um fluxo de sangue. Um problema que se perdurava há 12 anos na vida daquela mulher. Um problema crônico. Um problema que ela já tinha buscado solução. Ela já tinha buscado resolver, mas ela ainda não tinha ido à fonte correta, que é Jesus. E naquele dia ela teve essa oportunidade e ela foi correndo. O texto que nós lemos também nos fala sobre uma dor recente. Jairo estava ali com a sua filha passando mal e percebeu: eu posso perder a minha filha. Um problema recente e um problema que já acontecia há um certo tempo. Jesus resolve os dois de uma forma muito fácil. Com a mulher do fluxo de sangue, Jesus nem precisou orar por aquela mulher. A mulher foi correndo até Jesus, tocou nas suas vestes e foi curada. No caso da filha de Jairo, Jesus vai até a casa de Jairo. Jesus toca na mão daquela menina e manda ela se levantar. Mas fato é, os dois foram atendidos e os dois receberam paz. Paz. E nessa noite o meu convite é a você. Pastor, preciso de paz. Preciso de paz nas minhas emoções. Eu preciso de paz para lidar com os conflitos. E eu costumo falar muito sobre isso aqui. Quando nós viemos à igreja, não são todas as situações que mudam, mas fato é, nós voltamos diferente para as situações que nós enfrentamos. Nós voltamos fortalecidos, nós voltamos com a nossa fé renovada, com a nossa fé de uma forma mais vital. E é isso que Deus Ele quer fazer nessa noite. Pastor, eu tenho enfrentado cenários difíceis, eu tenho enfrentado cenários que por vezes eu me sinto cansado, fragilizado. Eu preciso desse toque em Jesus. Eu preciso hoje, e as vestes de Jesus, tocar essas vestes. Eu preciso que Jesus hoje chegue na minha vida e diz: levanta-te, deixe de prostração e vamos voltar. Se alimenta, caminha. Nessa noite eu quero te convidar. Se você está passando por esse cenário, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir até o altar. E nessa noite nós estaremos orando, clamando a Deus pela sua vida, para que esse mesmo toque que houve na mulher com fluxo de sangue, esse mesmo toque que houve na filha de Jairo, aconteça também na sua vida. Enquanto o ministério de louvor aqui adora, exalta o nome do Senhor, você tem liberdade para sair do seu lugar e vir até o altar, para receber essa oração, para receber esse toque que vem do alto. Venha como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tinha tudo para não sair da sua casa. Ela tinha tudo para ficar naquele lugar. Mas ela sai. Ela sai porque ela sabe que ao tocar em Jesus algo vai mudar. Algo vai ser diferente. Algo vai ser renovado dentro dela. É por isso que você também sai do seu lugar. Não é somente crendo na oração que o pastor vai fazer, porque na verdade no pastor não há nenhum poder. O poder ele vem do alto, ele emana do trono de Deus. É do trono de Deus que emana o poder que envolve as nossas vidas e que nos conduz. E é esse poder de Deus que vai tomar conta da sua vida. É esse poder de Deus que
vai começar a trazer uma nova postura diante da dificuldade, das lutas e dos problemas. Porque a igreja não é um lugar onde somente a gente decreta, onde somente a gente fala de enunciados, mas a igreja também é um lugar que Deus ele derrama poder que vem do alto, poder que nos impulsiona, poder que nos faz ser maiores do que somos, poder que vem do alto. Você que está aqui no altar, coloque a mão no teu coração. E a área da sua vida que precisa do toque de Jesus, a área da sua vida que precisa ser afetada, tocada, impulsionada, inspirada por Ele, você comece a pensar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com todo temor e tremor que eu oro nessa noite pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, crendo, Senhor, que há situações que realmente querem, Pai, nos roubar a esperança, o ânimo e a fé. Há situações que fazem com que a nossa fé encolha, a ponto de não fazermos o caminho em direção a Ti. Há momentos da nossa vida que, assim como Jairo, precisamos que o Senhor tome a frente e fale por nós. Há momentos, Senhor, na nossa vida que precisamos ouvir de forma retumbante do céu: não temas, crê somente. Que essa noite, Senhor, seja uma noite propícia para isso. Uma noite que os seus filhos voltarão a crer num Deus Todo-Poderoso que transforma tudo. Eu não sei, Senhor, o grau de dificuldade, eu não sei, Deus. Mas o Senhor sabe a história de cada um aqui. O Senhor sabe o nível de dificuldade. O Senhor sabe as lutas que cada um vem enfrentando. E a minha oração nessa noite, Deus, é que a Tua vontade se estabeleça na vida de cada um. Alguns aqui, Senhor, irão para casa e tudo estará resolvido. Outros, Senhor, receberão uma fortaleza que vem do alto e voltarão melhor para as suas lutas. Voltarão guerreiros, ó Pai, que continuarão crendo no agir e no operar do Deus Todo-Poderoso. Que eles sejam fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que haja sabedoria para lidar com os conflitos, angústias e lutas. A minha oração, Deus, nessa noite também é que haja uma paz que exceda o entendimento. Paz, Deus, paz na condução dos problemas, no gerir os conflitos, que a Tua boa mão possa conduzi-los. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Volte para o seu lugar crendo nesse Deus que faz, nesse Deus que realiza, nesse Deus que opera, nesse Deus que faz tudo convergir para a sua vontade. Toda palavra que nós ouvimos, essa palavra ela precisa ser respondida. Nós respondemos a palavra confessando, nós respondemos a palavra confessando e nós respondemos a palavra servindo. Você sai desse lugar aqui pronto para servir. Você sai desse lugar aqui pronto para fazer a diferença. Essa palavra precisa te colocar de novo num local de batalha. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela tinha agora um novo testemunho. Por 12 anos ela foi marcada pela sua dor e seu sofrimento. A Bíblia não fala como foi depois, mas a gente sabe que por onde aquela mulher passava, agora todos diziam: ah lá, a mulher que tinha um fluxo de sangue foi curada. Glória a Deus pela vida dela. Que a nossa vida seja uma oportunidade de Deus ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, querido, rica e abundantemente. Amém e amém.